Amados irmãos, semana passada, na mensagem do culto da manhã, eu citei para vocês esse slogan do Clima Tempo, que tem digamos, uma afirmação espiritual muito interessante. Eu não sei se o sujeito que fez esse slogan era crente, né? Porque tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com a gente, né? Se você for lá no site do Clima Tempo, que é um aplicativo também para celular, para smartphone, para tablet também, você vai encontrar essa afirmação. O céu fala, a gente entende. Aí a minha pergunta é, será? Será? Eu acrescentei ali um será. Abra sua Bíblia em Mateus 16, de 1 a 4. Vamos refletir um pouco mais sobre esse tema em nossos cultos de hoje. Compartilhe a sua Bíblia com quem está ao seu lado, com quem está próximo a você, para que todos possam acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Estamos juntos? Mateus 16, de 1 a 4. Diz a palavra: Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. E ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Vamos orar. Deus bendito, dá-nos, ó Deus, entendimento da Tua palavra. Abre, ó Deus, os nossos olhos para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos entender, ó Deus, a Tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, ministra aos nossos corações aquilo que nós precisamos receber de Ti, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Sinceramente, meus irmãos, esse slogan desse site de previsão do tempo, um site de meteorologia, me faz refletir sobre algumas questões importantes na vida cristã. Vejamos, primeiramente, o céu fala. Você concorda com essa afirmação? Vamos refletir aqui, pensar um pouquinho aqui nesse momento. O céu fala. Amém? Amém. Né? Será que o céu fala? Vamos pensar aqui um pouquinho. Jesus se referiu ao aspecto do céu e à sua interpretação. Normalmente nós temos facilidade em interpretar os sinais do céu. Olhamos para o céu e, dependendo do aspecto, podemos afirmar se vai chover ou não. Às vezes a gente se engana. Há 26 anos e meio, mais ou menos, foi o dia do meu casamento, dia 21 de julho, um sábado de inverno, o céu fechou de um tal jeito que parecia que ia cair uma tromba d'água, uma coisa assim, parece que as janelas do céu iam se abrir, iam cair um dilúvio, não caiu uma gota d'água. Eu acho que a mão de Deus estava ali, segurando aquela chuva, né? Porque o dia ficou muito feio durante a tarde, especialmente, né? E na hora da cerimônia, com certeza, pelo jeito, ia cair uma chuva tremenda. Mas
Deus segurou, Deus reteve aquela chuva. Às vezes, então, nós nos enganamos. Mas o fato é que o céu fala. O fato é que Deus fala. Desde o início da história, nós percebemos o interesse de Deus em se comunicar com o ser humano. Desde o início da história. Lá no Jardim do Éden, diz a Bíblia em Gênesis capítulo 2, capítulo 3, que na viração do dia, ou seja, à tardinha, Deus ia encontrar-se com aquele primeiro casal, Adão e Eva. Ele se encontrava com eles e conversava com eles e dizia algumas coisas a eles, falava algumas coisas a eles, ministrava algumas coisas, dava algumas orientações, dava algumas advertências. Dentre essas advertências, Deus disse: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus falou com os seus servos, Deus falou com os profetas. Se você for, por exemplo, a Ezequiel, fizer uma leitura de todo o livro de Ezequiel, você vai observar, e você pode apanhar lá, de repente, um marca-texto, uma caneta, alguma coisa, para você colocar e sublinhar e destacar na sua Bíblia todas as vezes que em Ezequiel usa a expressão assim diz o Senhor. É a expressão que mais se repete no livro de Ezequiel. Mais se repete no livro de Ezequiel. Assim diz o Senhor. Ezequiel estava sendo porta-voz de algo que Deus havia falado ao seu coração. Se você for ao livro de Êxodo, especialmente Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você vai observar uma outra frase se repetindo. E falou o Senhor a Moisés. E Deus disse a Moisés. Deus disse a Moisés. Então, Deus falou com os seus servos, os profetas. Deus falou com os salmistas. O que nós temos nos salmos é a palavra de Deus. O que nós temos nos provérbios é a palavra de Deus, é Deus falando ao ser humano e este ser humano escriturando a sua palavra para que ela tivesse a oportunidade de chegar até nós. Deus fala. No Novo Testamento, o autor aos Hebreus diz que Deus falou-nos através do seu Filho. Olha só o que diz o texto de Hebreus, coisa linda ali, olha. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio de quem, gente? Por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O autor aos Hebreus está dizendo: Deus continua falando, Deus continua ministrando, e nesses últimos dias falou-nos através do próprio Filho, do seu próprio Filho. Tudo aquilo que Jesus disse era a palavra de Deus, era Deus se comunicando com o seu povo, era Deus se comunicando com as pessoas. Depois que o Filho voltou para o Pai, o Espírito passou a representar a Trindade na comunicação com os homens, na comunicação com as pessoas. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13, verso 1. Atos 13, verso 1. Diz a Bíblia que na igreja de Antioquia, estamos juntos? Atos 13, verso 1, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse, quem, irmãos? O Espírito Santo. Disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, puseram-lhes as mãos e os enviaram. Então nós vemos aqui o Espírito de Deus falando à igreja de Deus, à igreja do Senhor, ministrando à igreja aquilo que a igreja precisava ouvir.
Deus falando com o seu povo. Deus falando com o seu povo. Ainda hoje, queridos, Deus continua falando através do seu Espírito, né, como nós acabamos de ler. Deus ainda ministra a sua palavra ao coração da igreja, da sua igreja. Eu apenas separei para nossa reflexão aqui outros meios pelos quais Deus pode falar. Deus fala por meio da sua palavra as Escrituras. Deus fala por meio da sua palavra as Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém, gente? A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Quando eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, estou dizendo que algumas palavras ou algumas partes da Bíblia são palavra de Deus e outras não são palavra de Deus. Mas o que está ali na Escritura é palavra de Deus. É Deus falando comigo. É Deus ministrando a mim, ministrando ao meu coração. Então, se você quer ouvir o céu falar, se você quer ouvir Deus falar, vá para a Escritura. Vá para a Escritura. Tudo que você lê na Escritura certamente será palavra de Deus. Certamente será palavra do Senhor para você. Será a palavra do Senhor. Tá? Deus fala por meio da sua palavra e principalmente por meio da sua palavra. Tudo aquilo que você ouvir, até de mim aqui na frente, você precisa confrontar com a palavra de Deus. O próprio Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: gente querida, se vocês ouvirem, até de mim mesmo, um outro evangelho que não seja este, considere anátema, considere maldito. Considere maldito. Faça sempre como os homens e mulheres da cidade de Bereia, que quando ouviram as palavras de Deus pregadas por Paulo, foram para as Escrituras e foram examinar as Escrituras para verificar se aquilo que eles estavam dizendo condizia com a palavra de Deus. Há muitas pessoas hoje usando o nome de Deus em vão. Há muitas pessoas hoje falando lorotas em nome de Deus, coisas que Deus não disse, coisas que Deus não falou. Vá para a palavra de Deus. Lá você vai encontrar aquilo que Deus de fato está dizendo. E procure uma interpretação realmente à luz daquilo que o Senhor está dizendo. Não interprete de qualquer jeito. Não pegue um texto isolado do seu contexto e use esse texto como um pretexto para fazer aquilo que você quer fazer. Não use a palavra de Deus como um amuleto, não use a palavra de Deus como um meio de jogar a sorte para saber o que você vai fazer. A palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus, antes de partir para o Pai, no seu último discurso aos seus discípulos, ele disse que o Espírito de Deus, quando viesse, nos faria lembrar todas as coisas. Se você ler a palavra regularmente, se você todos os dias sair da sua tenda para apanhar o seu maná e alimentar-se espiritualmente, no momento em que você precisar, o Espírito de Deus fará você lembrar aquilo que se aplica à sua necessidade. Você poderá até mesmo ler algum texto naquela leitura diária que se aplica à sua realidade, mas o Espírito poderá lhe lembrar também de textos, de palavras que já foram colocadas nas Escrituras, que você já leu antes nas Escrituras e que certamente ajudarão você a enfrentar esse momento que você está vivendo. Deus fala por meio da sua palavra. Deus fala também por meio da igreja. Por meio da igreja.
Por meio da convivência com a igreja, nós podemos conviver com pessoas que podem ser usadas pelo Senhor para ministrar ao nosso coração algo que nós precisamos receber. E felizes seremos nós quando tivermos a humildade necessária para ouvir o que Deus está nos dizendo através de quem quer que seja. Através de quem quer que seja. Deus pode usar quem Ele quiser. Quem Ele quiser. Para ministrar ao nosso coração. Quem Ele quiser. Até mesmo aquele irmãozinho que de repente você acha desprezível, que não fez o curso que você fez, não tem a inteligência que você tem, não tem a capacidade que você tem, mas Deus pode usá-lo poderosamente para ministrar uma verdade de Deus para o seu coração. Verdade de Deus. Tipo, né, aquela história do Moody, né? Moody foi um grande evangelista lá do início do século passado. E ele pregava, né, e muitas pessoas convertiam, se decidiam ao lado de Jesus. Muitas e muitas pessoas conheceram a Jesus através de G.L. Moody. Mas ele tinha uma situação bem interessante. O seu inglês era o pior possível. Ele falava muito mal. Errava na concordância, errava na gramática, errava aqui, errava ali. Seu inglês não era bom. Teve uma vez que, quando ele terminou de pregar, uma irmãzinha foi ao seu encontro e falou: poxa vida, você fala um inglês tão ruim. Aí ele virou para ela e disse assim: pois é, irmã, Deus gostaria muito bem de usar uma faca afiada, uma faca linda, bonita, como a irmã. Mas como ele não consegue usar a irmã, ele usa uma velha enferrujada que nem eu mesmo. Né? Então, Deus pode falar através da igreja. E fique ligado. Fique ligado. Deus pode usar alguém para ministrar ao seu coração. Deus pode falar também por meio das circunstâncias. Aquele livrinho, Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, que já estudamos tantas vezes aqui em nossa igreja, ele nos lembra sobre isso. Deus pode usar circunstâncias para ministrar ao nosso coração, para nos mostrar algumas verdades, para nos mostrar algumas coisas que muitas vezes nós não estamos enxergando. Uma outra pergunta que eu quero tentar meditar com vocês nessa manhã. Por que Deus fala? Por que Deus fala? Assim como o clima-tempo, Deus fala para nos prevenir. Fala para nos prevenir, para nos alertar quanto aos perigos, quanto às tempestades. Deus fala para nos proteger e nos mostrar o caminho que devemos seguir. Clima-tempo falha. Né? Clima-tempo falha. A gente tinha pensado em dar uma chegadinha em Petrópolis na sexta-feira, aproveitando o feriado. Né? Vamos ver o clima-tempo, né? Vai chover. Não, então não vamos subir a serra com chuva. Não choveu hora nenhuma, pelo menos onde a gente estava. Pelo menos onde a gente estava. Mas Deus não erra. O aplicativo erra, mas Deus não erra. Deus não falha. Deus não falha. E Deus, quando fala, Ele fala para o nosso bem. Ele fala para nos alertar, fala para nos advertir, fala para nos proteger, nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Assim como um pai que fala com seu filho, mostrando os perigos deste mundo, Deus fala porque deseja sempre o nosso bem. Sempre o nosso bem. Agora, uma outra pergunta é: será que Deus, em algum momento, se cala? Será que Deus, em algum momento, se cala? Temos um período, que para mim é um dos períodos mais tristes de toda a história, que é conhecido como um período interbíblico. Aquele período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Alguns estudiosos falam num período aí de 400 anos. Entre Malaquias e João Batista.
Você imagine passar 400 anos sem ouvir a voz de Deus, sem o céu falar, sem Deus ministrar coisa alguma aos homens, aos seres humanos. O céu se calou. O céu se calou. Nós temos a Bíblia um outro momento em que o céu se calou. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus 16. Veja só o que diz a Escritura. Mateus 16. Perdão. Só um minutinho, irmãos. Ok, Mateus 15. Mateus 15, de 21 a 29. Houve um momento em que o céu se calou. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Houve um momento aqui em que o céu se calou. E o que a gente faz quando a gente está orando e o céu não responde? Deus se cala. Aquela mulher foi falar com Jesus, foi derramar o seu coração diante de Jesus e dizer: Senhor, minha filha está endemoniada, minha filha está doente, a minha filha precisa de libertação, precisa de cura, precisa de tudo, Senhor. Qual foi a atitude de Jesus? Jesus ficou quieto. Aqui está um momento crucial para mim e para você. Para mim e para você. Porque há muitas pessoas que, nesse momento, perdem a fé. Se o céu não me responde, se Deus não me responde, eu vou abandonar esse Deus. Eu não sigo mais esse Deus. No ano passado, em dezembro, eu tive a oportunidade de conversar com uma irmã, não da nossa igreja. E ela estava me dizendo: tem 2 anos. Tem 2 anos que eu oro. E eu não vejo nenhum sinal. Eu não vejo nenhuma mudança. Nenhuma mudança. E eu já não sei, pastor, o que fazer. Já não sei mais o que fazer. O que a gente faz quando não temos uma resposta? O que a gente faz quando o céu se cala? Quando Deus se cala? 2 atitudes, aqui, rapidinho aqui nesse texto. Continue seguindo a Jesus. Continue clamando a Jesus. A mulher não parou de clamar. Os discípulos ainda falaram: Senhor, manda essa mulher embora. Ela está importunando a gente. Ela está enchendo a nossa paciência. Manda ela embora, Senhor. E a mulher continuou gritando, continuou clamando: Jesus, tem misericórdia da minha filha.
Jesus, tem compaixão de mim. Apesar do silêncio do céu, ela não deixou de clamar. Ela não parou de orar. Ela não parou de buscar a Jesus. E a segunda atitude, quando o céu se cala, meu irmão, minha irmã, não pare de crer. Não pare de clamar e não pare de crer. Não pare de crer. Jesus virou-se para aquela mulher e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Ela não parou de crer, ela não parou de confiar no Senhor, ela não parou de esperar em Deus, de buscar no Senhor a solução para a sua filha, de buscar no Senhor a solução para o seu problema. Ela não parou de crer no Senhor, de buscar no Senhor. Não pare. Não jogue a sua fé no lixo. Não jogue a sua fé no lixo. E não pense que Deus vai se curvar às suas circunstâncias. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Eu e você somos meros servos. Ele não é nosso servo. Não faça Deus do seu servo. Não faça Deus de um servo seu. Ele não é seu servo. Eu e você que somos servos dele. Ele vai nos atender na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e vai fazer tudo como Ele bem entender, porque Ele sabe aquilo que é melhor para mim e para você. Agora, não pare de orar, não pare de crer, apesar das circunstâncias, apesar das situações, apesar do que for, continue crendo, continue confiando, continue buscando ao Senhor. Continue indo a Ele e confiando nele em todas as situações, em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Será que o céu se cala? Há momentos em que ele se cala. E como eu disse, esse momento é um momento crucial. E há muitas pessoas hoje decepcionadas com Deus. Porque Deus não me ouviu, Deus não me atendeu, Deus não resolveu o meu problema do jeito que eu queria, da forma como eu queria, então eu vou abandonar esse Deus. Eu vou deixar esse Deus para lá. Você adora a Deus e você busca a Deus somente por aquilo que Ele pode fazer por você? Ou você busca a Deus especialmente por aquilo que Ele é para você? Há uma diferença diametralmente oposta. Muito, muito grande. Entre buscar a Deus por aquilo que Ele pode fazer por nós e buscar a Deus por aquilo que Ele é para nós. Como nós cantamos no início do culto, Ele é bom. Ele é bom. Ele é fiel. Ele é tudo aquilo que eu e você precisamos para vencermos este mundo, vencermos as tentações, as provações, as adversidades da vida. Ele é tudo o que nós precisamos. Tudo. Mas Deus conhece, pastor, a minha fidelidade a Ele, conhece o quanto eu tenho procurado servir a Ele, como é que Ele permitiu que eu passasse por isso? Não sei, irmão. Algum propósito existe no coração de Deus. Talvez você saiba um dia, talvez você nem saiba. Talvez um dia você compreenda, talvez um dia você entenda, mas talvez também algum dia, ou talvez você chegue lá na eternidade sem entender. Aí você vai sentar com Jesus, vai falar com Jesus: Jesus, por favor, me ajuda. Obrigado, querido. Me ajuda. Eu preciso entender algumas coisas que aconteceram comigo lá. Aí você vai bater um papo com Jesus, vai ter uma entrevista com Ele, e Ele vai esclarecer você. Vai esclarecer. Vai orientar você, vai iluminar você. Cuidado, muito cuidado quando o céu se cala. Muito cuidado. Como aquela mulher que foi atrás de Jesus. Não pare de clamar e não pare de crer.
Não pare de confiar no Senhor. Jesus lhe disse: mulher, grande é a sua fé. E aquela mulher não era uma mulher dentre as ovelhas de Israel. Não era uma mulher dentre as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era uma mulher grega, de origem sírio-fenícia. E Jesus encontrou nela uma fé certamente muito maior do que encontrou em muitos judeus, em muitos israelitas, em muita gente da sua terra. Se o céu se cala, por que se cala? Se o céu se cala, por que se cala? Com certeza existem muitos motivos fora do nosso entendimento, fora da nossa compreensão, pelos quais Deus pode se calar. Às vezes ele se cala por um tempo, e depois volta a falar, como aconteceu no período interbíblico. Houve um momento na plenitude dos tempos em que Deus levantou João Batista para voltar a ministrar ao coração do seu povo através do seu servo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. E João Batista foi um instrumento de Deus para preparar o coração do povo para a chegada do Messias, para a vinda do Messias. Então, existem motivos fora do nosso entendimento, da nossa compreensão, pelos quais Deus pode se calar. E, entretanto, às vezes, Deus se cala simplesmente porque Ele não joga a conversa fora. Simplesmente porque Ele não joga a conversa fora. Ele sabe quando estamos dando ouvidos a Ele e quando não estamos nem aí para Ele. Nem aí para Ele. Se estamos enfrentando o silêncio de Deus, nós precisamos perguntar a nós mesmos: quando foi? Quando foi que Ele nos mandou fazer alguma coisa e nós não fizemos? Quando foi que Ele nos deu um conselho e nós não seguimos? Quando foi que isso aconteceu? Jesus fala aqui sobre o sinal de Jonas. A gente vai conversar sobre isso posteriormente. Quantas vezes o Senhor teve que falar com Jonas para ir a Nínive e pregar o Evangelho, pregar a notícia de salvação, de arrependimento e de condenação daquela cidade, caso ela não se arrependesse do seu pecado? Quantas vezes Deus teve que falar com Jonas? 2 vezes. A gente condena tanto Jonas, né? Mas ele pegou na segunda, irmão. Ele pegou na segunda. Na segunda vez, não, agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer. Mas quantas vezes Deus fala com a gente? 3, 4. Quantas vezes Deus berra no nosso ouvido? C.S. Lewis disse que as provações da vida são o megafone de Deus. Os problemas que nós enfrentamos na vida muitas vezes são o megafone de Deus, que Deus está falando alto ao nosso ouvido, falando alto ao nosso coração, sobre verdades, sobre questões relacionadas à nossa vida com Deus, à nossa vida espiritual, que precisam da nossa atenção e nós não estamos nem aí. E depois a gente reclama que Deus não fala com a gente. Depois a gente começa a reclamar há quanto tempo que Deus não fala nada comigo. E Deus já falou um monte de vezes e a gente não esteve nem aí para aquilo que Ele falou. Porque o interesse de Deus em ministrar o nosso coração existe e vai continuar existindo o tempo todo. O tempo todo. Ele quer falar ao nosso coração para nos alertar, para nos prevenir, para nos advertir, para nos mostrar o caminho que devemos seguir, o caminho que nós precisamos seguir. Como nós precisamos desse discernimento, como nós precisamos desse entendimento, como precisamos. Só que muitas vezes Deus fala e a gente não está nem aí para Ele. Quantas vezes Deus já ministrou o seu coração e você não deu atenção? Quantas vezes Deus já falou com você? Com Jonas Ele falou 2.
Diz o texto, falou o Senhor a segunda vez a Jonas, e ele atendeu. É possível que Deus já tenha falado com você 1, 2, 3, 10 vezes, a mesma coisa. E Ele vai continuar falando. Deus não joga a conversa fora. Deus não joga a conversa fora. Existe alguma coisa que você sabe que deve fazer e você ainda não fez? Existe alguma coisa que Deus mandou você fazer e você ainda não fez? O céu fala. Como fala? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Queria repetir essa pergunta para a sua reflexão agora. No seu papo com Deus agora. Existe alguma coisa que Deus mandou você fazer e você ainda não fez? E você ainda tem coragem de reclamar que Deus não responde, que Deus não fala? Mas Deus já falou. O que você fez com as coisas que Ele já disse a você? O que você já fez com as coisas que Ele já ministrou ao seu coração todos os dias na sua palavra? O que você já fez? O que você fez com essa palavra? O que você já fez com essa palavra? Reflita isso, sobre isso diante de Deus agora. Reflita. Talvez você queira pedir a Deus, Senhor, traz à minha memória tudo aquilo que tu já ministraste ao meu coração, conselho do Senhor, orientação do Senhor, que eu não segui, que eu não observei. Pai Celeste, obrigado, Deus, que ainda hoje permanece o desejo do teu coração em ministrar ao meu e aos corações dos meus irmãos aquilo que nós precisamos receber de Ti. Obrigado, Senhor, porque certamente, Pai, Tu não estás calado. Ainda hoje Tu falas, por meio da Escritura, por meio do Teu Espírito, por meio da igreja, por meio das circunstâncias. Ainda hoje, Pai, Tu ministras aos nossos corações aquilo que nós precisamos receber do Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a obedecer aquilo que Tu tens ministrado aos nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a obedecer ao Senhor em tudo aquilo que Tu tens nos dito para fazer. Se existe alguma coisa que Tu nos mandaste fazer e nós não fizemos, Senhor, ajuda-nos a fazer urgentemente, quanto antes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Por favor, Pai. Por favor, meu Deus. Não nos deixe mais postergar, adiar a nossa obediência ao Senhor. Por favor, ajuda-nos a obedecer logo, a obedecer o quanto antes. Naqueles momentos, ó Deus, em que de fato o céu se calar, Pai querido, ajuda-nos a continuar a clamar como aquela mulher fez. Ajuda-nos, Deus, a continuar crendo como aquela mulher creu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Somos tão hábeis, ó Deus, em interpretar os sinais do céu. Mas nem sempre somos hábeis, ó Deus, em interpretar a Tua palavra. Aquilo que Tu estás a nos dizer. Então, Deus bendito, por favor, fala aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.